Olá a todos vocês, Shalom Lecolam, a paz do Eterno, que o Eterno venha os abençoar. Estamos na primeira Parashá, a Parashá Bereshit, a primeira do ano bíblico. Durante o ano inteiro vamos ler toda a Torá, uma porção por semana. Parashá é porção, Parashot porções. A primeira Parashá vai falar da criação. O texto bíblico vai dizer: Bereshit bara Elohim et hashamayim veit haaretz. Em princípio criou Elohim os céus e a terra. Mas a Torá vai dizer que a terra estava tohu vavohu, sem forma, vazia. A terra estava desorganizada. E o Eterno, então, a Bíblia vai dizer: Vayomer Elohim, Yehior Vayhior. E disse Elohim: venha a existência, Or, luz. E o interessante, o Eterno faz a separação entre Or, luz, e Ha-Hosher, escuridão. Ele chama de dia Yom e de noite Laila. Ele faz separação, o Eterno, bendito seja Ele. O que me chama a atenção, eu tive a oportunidade de estar falando no grupo Teshuvah com Yeshua sobre esta Parashá, que eu quero resumir. Que o Eterno não diz como que Ele criou a escuridão. Nós só vemos a escuridão ali e a terra sem forma e vazia. A Bíblia não diz como que o Eterno criou os céus e a terra. Não. Quando nós vemos o versículo 3, nós já estamos com a terra criada, mas está desorganizada. Por quê? Não sabemos. Por que tem escuridão? Não sabemos. Mas a terra já estava criada. E o texto, quando começa a narrar, e disse Elohim, Vayomer Elohim, Yehior Vayhior, ali começa a contar como ele começa a criar luz, faz a separação entre luz e escuridão, mas não narra como que ele criou os céus e a terra. A Torá não narra como que o Eterno criou o mundo espiritual, o universo. Nós já pegamos o texto no versículo 3 lá na frente, falando de como o Eterno criou a luz, organizou a terra, que estava tohu vavohu, sem forma e vazia. É muito interessante. Interessante que o autor de Gênesis não explica antes, explica a partir dali. Ele só resume dizendo: Bereshit bara Elohim et hashamayim veit haaretz. No princípio criou Elohim os céus e a terra. Ponto. E a terra estava tohu vavohu, sem forma e vazia. E havia trevas sobre o abismo. E o texto vai dizer que a Arua Elohim parava sobre a face das águas. O espírito de Elohim, Ruach, fôlego, espírito, vento no original. Então o Eterno está, o espírito dele está aqui no mundo físico, quando a terra estava sem forma e vazia. Aí ele diz: Vayomer Elohim. A primeira porção da semana da Torá nos mostra o Eterno fazendo separação de luz e trevas. O Eterno vai mostrar o seu poder através da sua palavra, ao dizer. O livro de João, o Evangelho de João, vai dizer a luz que ilumina o homem. Quem é a luz que ilumina o homem? No livro de João, Yohanan. É Yeshua que ilumina o homem. Interessante que lá no Reshit, lá no princípio, o texto vai dizer Vayomer Elohim.
E disse Elohim, haja luz, e viu Elohim que a luz era boa, tove, bom. A luz então ilumina. E interessante, a luz, alguns pensam que antes da queda era só dia, mas o texto deixa claro que era dia e noite. Alguns estudiosos, até pregadores, dizem que Adão, ele não dormia, que no paraíso era só noite. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que havia noite e escuridão desde o começo. O Eterno fez a noite, separou, tudo ele criou. Mas o texto não deixa compreendermos, não narra como que ele criou a escuridão. Só aparece, o texto só começa a mostrar como o Eterno criou a luz. E por que o Eterno não nos mostra como que ele criou a escuridão? Se vocês olharem, o Eterno disse, Vaiomer Elohim, e disse, Yehior, Vaihior, venha a existir, venha a existência, venha a ser luz. Mas ele não diz como que as trevas foi criado. Eu podia conjecturar muita coisa aqui. Tudo foi criado por ele, luz e escuridão. Tudo. Mas ele não diz como que ele criou a escuridão. Só como ele criou o dia. E o livro de João, eu entendo como uma midrash, uma interpretação de Gênesis 1. Muitos pensam ali que é o Logos. Não, ali não está falando Logos, uma ideia filosófica grega. Ali não é Logos, ali é Davar. Porque o texto hebraico narra Davar, palavra. Davar também se entende como organizar, leis. O que as leis fazem numa sociedade? Organiza, não é? É a lei que coloca limites, dá direções. Então veja que Davar tem essa ideia de ordem. Por isso que o último livro da Torá se chama Devarim. É plural de Davar, palavra. Por isso que na expressão números, não tem um livro chamado Números na Bíblia? No hebraico é Bemidebar. No deserto, Bemidebar, dentro da expressão Bemidebar, tem a expressão Davar. Ora, por que a palavra deserto também é constituído por palavra? Porque foi no deserto que o Eterno deu a palavra. Existe um livro muito interessante chamado Vaikra. Vaikra no português é Levíticos. Vaikra quer dizer chamou. Você vai encontrar muito isso na Bíblia, no Gênesis. Você vai encontrar no Gênesis Davar, você vai encontrar no Gênesis Vaikra. E chamou Deus o dia, a luz de dia. E chamou Deus, Vaikra. Está no texto hebraico. Então a Torá, ela é incrível. Está tudo de forma... Você não consegue enxergar por causa da tradução, mas no hebraico nós conseguimos ver. Vaikra e chamou. E o interessante disso tudo, o Eterno deixa pistas para nos mostrar que desde o Gênesis, ele já nos mostra o futuro. Quer ver? Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. São 7 palavras. O que é o 7? O 7 está em toda a Bíblia. O 7 está no Apocalipse, as 7 igrejas ou as 7 comunidades messiânicas da Ásia. O 7 fala do Shabat, o dia de descanso. O 7 está em toda a Bíblia, mas está no primeiro versículo. O 7 trata de plenitude. Por isso que a primeira igreja é Éfeso e a última é Laodiceia. Fala o quê? Da plenitude do tempo. Qual seria a última comunidade que estaria na Terra? Quem é Laodiceia? Laodiceia é uma comunidade rica, próspera, mas que Machê disse, tu és cega, pobre e nu. Tu não está enxergando direito. Está lá no livro do Apocalipse. O Apocalipse não é uma revelação? Não foi isso que o primeiro versículo diz? 7 igrejas.
7 estrelas, 7 candeeiros de ouro, 7. O 7 está no primeiro versículo da Bíblia, plenitude. O 7 fala do Shabat, mas fala do milênio. É onde conclui-se tudo. Por que o Eterno descansa? O texto fala descansar, mas Deus não se cansa. Por que o Eterno diz que descansou no 7º dia? Ele não se cansa. Ali não é descansar, o texto original é cessar. É paralisação. Paralisar? Paralisar do quê? Parar de criar, parar de trabalhar, parar de fazer. Mas por que ele diz isso? E por que chamam de festa o Shabat? Por que o Eterno chama de festa o Shabat? Porque festa na Bíblia é dia de memorial, é dia de recordação, é dia de lembrança. Lembrar do quê, irmão Felipe? Por que o Eterno manda lembrar do sábado na Bíblia? Apesar dos cristãos lembrarem do domingo, não há mandamento na Bíblia falando do domingo. Você não vai encontrar. Mas você vai encontrar o Eterno falando do sábado, do Shabat. O Shabat está lembrando de quê? Primeiro, que o Eterno criou todas as coisas e no 7º ele cessa. Segundo, que o 7º é o dia da plenitude. O número 7 significa plenitude, concluir, término. Fala do milênio, irmãos. A Bíblia, ela é espetacular. Ela traz informações desde o começo, desde o princípio. Essa paraxá de Gênesis vai falar da criação do homem. Gênesis, a paraxá vai falar de Gênesis, do Adão e da Eva. Adão, o primeiro homem a ser criado. Alguns comentaristas da Torá acreditam que Adão vivia em um corpo diferenciado, um corpo de luz, e que não havia em Adão a má inclinação. A má inclinação não havia no homem. Eu já dei um detalhe por que o Eterno não disse que as trevas foi criado. Não está escrito na Torá. Lembre disso. O Eterno só narra a partir do momento que ele diz haja luz. Ele não narra quando a escuridão foi criada e por que a terra está desorganizada. Se ele é o que cria, teria ele criado a terra torro-vavorro, desorganizada? Baruch Hashem? Acredito que não. Mas nós entendemos que algum evento aconteceu? Pode ter sido? Não sabemos. Outro detalhe que eu posso aqui dizer do Gênesis, antes de entrar aqui no capítulo 3, é o Beit no texto hebraico. O Beit é a segunda letra do alfabeto hebraico. A Torá, você vê códigos na Torá, você vê trocadilhos no hebraico. Você vê que o hebraico não é uma língua comum. É muito interessante. E por que começa logo com Beit? E começa no texto hebraico o Beit maior. Há algumas teses, algumas conjecturas. Eu quero falar uma das conjecturas baseado no conhecimento do hebraico. O hebraico é uma língua consonantal, não há vogais, só há consoantes. E o hebraico não tem números. Então as próprias letras passam como números, né? O Aleph é 1, o Beit é 2, o Gimel é 3, o Dalet é 4, o Rei é 5, o Vav é 6, o Yod é 10 e assim por diante. Então entendemos que a letra Beit é 2. Beit Reshit, eu posso ler 2, princípio. Diz alguns comentaristas da Torá que houve 2 princípios. Um que não está narrado, que é o primeiro versículo, não está narrado ali. Alguns acham que é o livro de Jó, por ser o livro mais antigo da Bíblia, narra o primeiro Reshit. E o segundo Reshit é quando o Eterno começa a dizer, haja luz. Quando o Espírito do Eterno está parando sobre a face das águas, ali é o segundo Reshit. O primeiro, nós não sabemos. É daí, do primeiro, que surge a escuridão. A terra era de uma forma e ficou de outra forma, e o Eterno vem reorganizar a terra que estava sem forma, porque algum evento aconteceu.
Eu não vou entrar em conjecturas. Alguns dizem que foi quando Satanás caiu do céu, Samael, porque você vê claramente no capítulo 3 a serpente andando no Éden. O que essa serpente está fazendo lá? Tentando colocar na mente da mulher e conseguiu ideias. Veja que o homem, ele não cai por ele ter a má inclinação. Não, ele é um homem cheio de luz. Ele foi criado, o Eterno cria um homem sem o Yitzhará. O Yitzhará, segundo a tradição judaica, é o homem que recebe depois que cai. Então como que Adão caiu se ele não sentia desejo de pecar? Foi pela ideia proposta pela serpente. Foi na ideia, foi na ideologia. Foi na parte da mente. A serpente trabalha o intelecto. Tenta o intelecto. Adão não sentia vontade de adulterar, de mentir. Ele não tinha essa má inclinação. Mas a serpente faz ele tentar. A serpente tenta ele, faz ele pensar. E a mulher, na realidade, a mulher e o homem, porque não foi só a mulher que caiu. A mulher tem a iniciativa. Porque se você olhar na Torá, a mulher foi feita para completar o homem, para estar do lado do homem. E o texto vai dizer algo muito incrível. Imagem de Deus, homem e mulher fez. O homem e a mulher, quando estão juntos, unidos, ele é uma imagem, tá? Do que? O Eterno coloca qualidades no homem, dele, e qualidades na mulher. O que é um amor? Ahavá. Você entende o que é amor? Você sabe o que é amor. Eu te pergunto, esse amor que nós sentimos vem da onde? Vem de quem? Vem do Eterno. Do Eterno. Então nós sabemos que as qualidades que nós temos vêm de algum lugar. Não vem de nós, exatamente. Vem do Eterno que nos deu. Então o homem e a mulher têm dons, têm talentos. A mulher do seu jeito. Você sabe, você que é casado, ou até mesmo que você que não é. Você tem uma mãe. Ainda que você não tenha casado, você vai entender a linguagem. Tem coisas que a mulher consegue ver antes do homem. Perceber antes do homem. Ela consegue aconselhar o homem de uma forma que o homem depois vai dizer: você estava com a razão. Então nós vemos claramente que a mulher recebe dons, qualidades do Eterno e os dois se tornam uma só carne. Estou no Éden, a serpente então está ali. Quem é a serpente? Como que ela está ali? Por que ela está ali? Então nós sabemos que aconteceu alguma coisa. Não sabemos em que momento. Do versículo 1 para o versículo 3, algum evento aconteceu. Os cristãos acreditam que é a queda de Satã, de Samael. E se Samael caiu, como é que pode então? Se os anjos também não têm a má inclinação. Quem caiu primeiro, o homem ou a serpente? Com certeza a serpente. Por quê? Porque é a serpente que traz a ideia errada. É a serpente que quer fazer o homem tropeçar. Por quê? Bom, essa paraxá vai narrar muitas coisas, mas o texto vai dizer: a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que Yahvé, Elohim, tinha feito. Aqui vai narrar a queda do homem. Aqui vai narrar também a criação do homem. É interessante que o Eterno, ele cria o Éden, cria o jardim na realidade, coloca o homem ali com a sua esposa, e eles estão ali, no Éden, no jardim. E o dia Adão, não sei onde ele estava, a mulher dele ficou sozinha, a serpente começou a colocar ideias. A serpente pode ser só uma imagem concreta de algo abstrato, porque o judeu
o israelita, nesse tempo, né, nem existia israelita, mas a ideia que nós temos, né, o primeiro homem, ele tem a mente concreta. Quem sabe foi apenas uma voz na mente de Eva. Mas o texto fala serpente, sim, mas já viu serpente andando e falando? Não, né? Então, será que é a mesma serpente que nós vemos hoje? Ou simplesmente é uma imagem para representar algo abstrato? Ela teve uma visão, porque antes da queda, Adão conseguia enxergar o mundo espiritual, entendemos assim. Então ela teve uma visão. Quem sabe se foi realmente Satã, ela viu uma imagem do diabo. Não sabemos de que forma, mas ela viu. E fica representativo pela cobra, porque teria a cobra raciocínio, capacidade intelectual para conversar? Porque o Apocalipse vai narrar que a serpente é o diabo, enganador. Então a cobra é só uma imagem, mas na realidade é simbolismo de Satanás. Da mesma forma que eu falar que o sol está falando de uma divindade egípcia, ela é chamada de sol. O sol é ruim? Não. O sol é bom. Sem ele, nós morremos. Mas imagens que representam uma ideia por detrás. Então a cobra não tem nada a ver com a história. É só um animal. Mas quem está por detrás ali? Incorporou na cobra? Não acredito. Para mim, na minha opinião, Felipe Cunha, é apenas uma imagem representativa de algo abstrato. Tinha que ser representado por algo concreto. Eles não tinham uma mente abstrata. A mente abstrata vem com os gregos. A ideia, a filosofia. Então o judeu tinha que representar por algo físico. Escolheram o animal cobra, não sei porquê, mas a cobra foi escolhida para representar, nesse caso, Satanás. Mas nós sabemos que foi Satanás, porque a Bíblia diz isso. Engana a mulher pelo intelecto, pela ideia errada que a mulher entendeu errado e a mulher ficou motivada de forma errada. Imagine querer ser igual a Deus. Mas de fato, a serpente mentiu exatamente? Não. Por isso que enganou. Enganou. A serpente não disse mentiu. Enganou. É uma mentira? É uma mentira, mas por que o Eterno diz que agora, quando vai expulsar o homem e a mulher? Por quê? Veja que no versículo 22 o Eterno diz: Deus disse, se o homem já é como um de nós, versado no meio do mal, que agora ele não estenda a mão e colha também da árvore da vida. Então Satanás mentiu? Não. De certa forma, não. O homem seria igual a Deus? É verdade, conhecendo bem o mal, porque o próprio Deus disse aqui, não seria um Deus. Não. Aí está o erro. Eva e o Adão talvez achavam que seria um Deus. Não. Vocês vão entender o bem e o mal. A serpente mentiu? Não. Mas agiu de má fé. Como assim? Ela enganou. Se nós olharmos o texto, veja só. O que fizeste? A mulher respondeu, a serpente me seduziu e eu comi. Ou enganou. Seduziu. Não diz a mulher, a cobra me
me enganou, mentiu para mim. Não, seduziu. A serpente fez a mulher fazer algo que, na realidade, ela não podia fazer. Porque não tinha permissão do Eterno. Então, na realidade, a serpente não mentiu, ela seduziu e enganou pelo intelecto. A Paraxá, então, vai falar da queda do homem, e o texto vai falar que o Eterno vai dar ao homem vestes. E Deus fez para o homem túnicas de pele e os vestiu. Aqui um entendimento cabalístico aqui é interessante, místico. Segundo os próprios rabinos, essa pele que o homem recebeu é este corpo, com o Yitzhará. O corpo do homem, antes da queda, era de uma forma, e acredita os rabinos, que é esta vestimenta física que temos hoje, com a má inclinação, por causa do pecado. Bom, Paraxá resumida vai falar da criação. Conectando com João, eu falei sobre a luz no começo e vou terminar falando da luz. A luz que ilumina o homem. A Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia, e disse Deus, e Deus disse, haja luz, e houve luz, e o Eterno fez separação. Então, onde tem luz, não há trevas. Onde tem trevas, não há luz. Ou tem trevas, ou tem luz. Ou tem luz, ou tem trevas. Interessante, Cristo é chamado de luz no texto bíblico. Luz que ilumina o homem. A luz veio à existência pela palavra. Aí eu te pergunto, Yeshua é a palavra, é a luz? Ou é os dois? Irmãos, pela Bíblia, a luz faz a separação. Veja que o Eterno faz a separação de luz e trevas, e na vida do homem, o Eterno faz separação através da luz, porque aonde a luz chega, as trevas não podem permanecer. E concluo eu, como messiânico, judeu messiânico, concluo desta forma. A luz que ilumina o homem, Yeshua, aonde ele chega com a palavra do Eterno, as trevas não podem permanecer. As trevas não podem continuar aonde Yeshua chega, porque Yeshua é a luz que ilumina o homem. Tem muitas pessoas que estão na escuridão, não estão enxergando bem, tenta achar uma agulha no escuro. Mas quando a luz está acesa, você consegue enxergar o que você quer. Então a vida do homem sem Deus é desta forma. Interessante, da mesma forma que a terra estava sem forma e vazia, assim estavam as nossas vidas antes de conhecermos o Eterno. Antes de conhecermos o Eterno, nossa vida era o quê? Torro vavorro, desorganizada. Era ou não era? Como era a sua vida antes de conhecer o Eterno e a sua palavra, o seu Filho? Como era a sua vida? Era desorganizada. Eu tenho certeza disso. A minha era. Quando a luz chegou na minha vida, ela iluminou e organizou a minha vida. Com o quê? Com a palavra. Vayomer Elohim. Disse Deus. Esse dizer, esta palavra, é poderosa. Muda a vida do homem. Muda o nosso jeito de ser. Quando o Eterno entra na nossa vida, entra para mudar. Entra para fazer algo diferente na nossa vida. Ilumina. Ficamos iluminados por Elohim. Mas a terra sem forma e vazia. E lá estava Rua Elohim, o Espírito de Deus. O Espírito de Deus pairava. Veja a conexão entre palavra, Espírito, luz, tudo
o projeto do Eterno de organizar a terra. A organizar a terra, o Eterno usa a palavra, o seu espírito, luz. Lembrando que palavra é ordem. A lei foi dada ao homem para quê? Organizar. Palavra. O espírito também é dado ao homem. Quando Yeshua veio, ele pregou a palavra. Ele iluminou o homem através da palavra. E ele dá o espírito ao homem. Novamente, o Eterno vindo para organizar o que está desorganizado. Então só tem uma coisa a concluir nessa paraxá. A vida com Deus é organizada. A vida sem Deus é torro vavorro. A vida com Deus é, com palavra, organização. O Eterno, ele deixa claro, ou tem luz ou tem trevas. As opções existem. Yeshua deixou lá registrado o caminho estreito, a porta estreita que conduz à vida eterna. Mas é largo e espaçoso o caminho que leva à perdição. Você tem escolhas. O que eu quero dizer é que o Eterno está novamente fazendo o que fez no princípio. Reorganizando o que está sem forma e vazia. O que está desorganizado, o que está em caos. O Eterno está organizando através da palavra e através do Espírito, através da luz. A luz ilumina. Mas como que a luz veio existir? Foi através da palavra. E quem está lá? No princípio, é o Espírito. Por isso que Yeshua ensinou 3 anos e meio, depois disse, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E no dia de Pentecostes, a festa Shavuot, estava todos no mesmo lugar e veio um barulho de um som, de um vento impetuoso. E a Ruach Elohim veio sobre os que estavam ali e foram cheios da Ruach HaKodesh. A ordem de Yeshua é, fica em Jerusalém até, depois ide e pregai. O mundo está em caos, desorganizado. Só existe uma forma do mundo ser organizado. É através da palavra, é através do Espírito. Porque através da palavra a luz chega. Porque foi através da palavra que a luz existiu. Então com a palavra a luz chega. E quando a luz chega, as trevas vão embora. E quando as trevas vão embora, o mundo fica organizado. Mas as trevas ainda é a opção do homem. Deus deu livre-arbítrio. O Eterno deu livre-arbítrio para o homem. Ele dá a opção. Você quer me seguir? Siga-me assim. Quando tira o povo do Egito, leva para o pé do Monte Sinai e dá as leis. O Eterno quer fazer aliança com o seu povo, mas existem regras. Por isso que o último livro da Torá se chama Devarim. Discursos, leis. Ou a Septuaginta entendeu como Deuteronômio. Deuto 2, nomos lei, revisão da lei, segunda lei. Discursos de Moisés antes de morrer. Então Devarim organiza palavras. Qual palavra? Do Eterno. O próprio Davi diz, tua palavra é luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Tua palavra é luz para o meu caminho. Por que Davi disse, tua palavra é luz para o meu caminho? Ele lia Bereshit. E ele sabe que quando o Eterno disse, Yehi Or, vai Or, o que existia na terra era caos, desorganização, escuridão. Mas a palavra do Eterno é luz. Foi através da palavra que a luz veio existir. E quando a luz existe, as trevas vão embora. Então, é interessante. É a palavra. Por isso estudamos. Por que o homem cai? Por que estamos estudando essa paraxá hoje? Estamos falando desse assunto. Essa primeira porção é no princípio, ou em princípio. Bereshit. Vai narrar que a terra está desorganizada e vai narrar que o Eterno organizou ela. Está desorganizada, não sabemos porquê. O Eterno explica.
Agora o Eterno organiza a terra e o homem cai de novo. Cai de novo como assim? Alguma coisa aconteceu. A terra se torna tohu vavohu, o Eterno organiza a terra e o homem é criado, depois o homem cai. A terra fica de novo desorganizada. E como o Eterno vai reorganizar a terra de novo, repete as coisas, né? Fatos que se repetem. Quer ver um fato que se repete? A Bíblia é muito interessante. Eventos que aconteceram em um ponto da história acontecem de novo. Está registrado ali, para o nosso entendimento. Se repete. Sábado, como dia do descanso, vai se repetir. Lá no futuro. Está se repetindo. Um evento interessante para a gente terminar essa porção. Josias, o rei de Israel, encontrou dentro do templo a Torá perdida. Quando o escrivão leu para Josias, Josias rasga as vestes porque o que estava escrito na Torá eles não estavam vivendo de conformidade. Ele rasga as vestes e consulta o Senhor. Detalhe, a Torá estava perdida dentro do templo. O povo judeu foi espalhado pelo mundo e muitos estão com a Torá nas mãos e não leem. Sim, eu estou com uma Bíblia aqui, ainda que seja de Jerusalém. A Torá está nas minhas mãos, mas eu passei muitos anos sem ler ela. Passei muitos anos longe das parashotes, das porções semanais. Nem sabia que existia o Shema Israel. Mas eu ia para a igreja, era um pregador, um evangelista, um diácono que pregava. Mas estava nas minhas mãos todo o tempo a Bíblia. Repete ou não repete? Repete. Eu, como um judeu, um descendente, me descobri depois, estava nas minhas mãos a história do meu povo, a história das leis que o Eterno deu para o meu povo e eu não sabia. Por quê? Estava perdido, dentro da minha casa, dentro do templo. Porque Beit é casa. A palavra é traduzida como templo de Deus, mas é casa de Deus. A Bíblia está dentro dos lares. A Torá está dentro dos lares. E muitas pessoas não leem. Está perdida, não está? Tá? Mas quando o Eterno chama o homem e começa a ler a Torá para ele, o homem, né? Começa a ler a Torá. Ele começa a ver que está longe de Deus. O caso de Josias é o caso de muitos judeus hoje, que são cristãos e pensam que são cristãos, mas são judeus. Descendentes da perseguição que houve na Espanha e em Portugal, que vieram para o Brasil, colonizaram o Brasil. Até o nome Brasil é judaico. Brasil é nome judaico. Então, a Torá está na mão de vocês. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Está perdido dentro dos lares. Perdido como assim? Se você não lê, está perdido dentro do lar. Então as coisas se repetem. Da mesma forma que a terra estava sem ordem, desorganizada, depois da queda do homem, o mundo fica desorganizado. Então, através da palavra, o Espírito Santo e a luz, né? Os eventos do Gênesis, o livro de João tenta narrar, ou tenta explicar em Gênesis 1. Em Gênesis 1, o texto está explicando justamente, João está explicando Gênesis 1. É uma midrash. Tá bom? Um abraço a todos vocês na primeira porção. A próxima é a porção de Noa, é o capítulo 6. Nós vamos do começo, estava sem ordem, desorganizada a terra, o Eterno organiza. Aí o homem é criado, o homem cai. Eu não vou adentrar do homem, teria muita coisa para falar do homem ali, do Éden, mas deixa para o ano que vem, se o Eterno permitir. Então, na próxima paraxá, nós vamos ver a terra já de uma forma que o Eterno decide destruir na paraxá de Noa. Na próxima paraxá, na próxima semana, já estamos na paraxá, na segunda porção semanal. Então, a primeira é a criação. Espero que essa palavra tenha edificado a sua vida e você possa acompanhar os estudos da Torá, não só aqui no nosso Facebook, mas no canal no YouTube Felipe Cunha. Essa paraxá também vou colocar lá no canal. Tá bom? Uma sequência de paraxá no canal Felipe Cunha. Que o Eterno vos abençoe
nos ilumine, em nome do Mashiach.